enfocou com essa letra musical. É digamos assim, uma página da história política do Brasil que acabou se refugiando aqui nessa região apelidada de Bico do Papagaio, né? Você sendo um cidadão lá de São João, como é de Grajaú do Maranhão. Em que momento é que nasceu essa sua inspiração e que você começou a imaginar escrever essa letra musical? Você estava pensando o que nesse momento? Por quê? De onde veio a raiz dessa inspiração? Você é político, por exemplo? Sei lá. Não. De onde veio? Foi motivado por quê a inspiração de escrever essa letra musical Roda d'Água? Especialmente essa letra, eu já tinha conhecimento, como eu acho que o Brasil inteiro tem conhecimento dessa guerrilha, né? E diante da situação atual que nós nos encontramos, com tantas campanhas, com rádio, televisão, a imprensa de todas as formas se manifestando para escavar essa história da guerrilha, eu busquei compor essa música, né, falando do meu ponto de vista em relação a isso. Aí, às vezes, o artista tem esse sentimento e casa com a opinião pública, como foi o que houve, que eu acho que a gente tem, apesar de ter sido muito criticado o resultado desse festival, as pessoas que têm perspicácia musical tinham que respeitar essa empatia com o público e com os jurados que julgaram esse festival. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Essa música, ela não está em nenhum CD seu ainda? Não, está não. Ela vai estar no próximo CD? Vai estar no próximo CD, até porque... Seria o seu quarto CD, é isso? É, isso aí. Até porque a música tem que ser inédita e não podia ter participado de nenhum festival. Não pode ter participado de nenhum festival para participar do FECAM, né? Inclusive eu estava procurando uma música assim de peso para colocar e não tinha, minhas músicas estavam todas gravadas e eu fiz essa música especialmente para o FECAM. Ô Cláudio, deixa eu lhe fazer uma pergunta tida como uma pergunta idiota, sinceramente. Não, mas não existe pergunta idiota. Mas lá vai. Se você fosse um jurado e outro artista tivesse apresentado essa letra musical, você teria votado nela como primeiríssima do festival? Você teria votado? Eu acredito que eu teria duas opções, porque depende muito de cada um, é como impressão digital, né? Eu acho que eu tive sorte de ter feito uma música que estivesse falando da atualidade e que uma música de impacto, né? Porque é muito rápido você assimilar. Eu acho que, particularmente falando, sinceramente, eu acho que esse festival está dividido em duas composições. Depois do que Roda d'Água, uma música chamada Cordel para Dom Manuel, que foi uma música do Alfredo Reis, muito bonita. Que foi apresentada. Foi apresentada também, que ganhou como melhor arranjo. O melhor arranjo, né? Essa música, né? Eu te pergunto ainda, Cláudio, eu vou mexer um pouco no sentimento real dessa plataforma que serviu para que você escrevesse essa letra musical, né? Esse evento que houve essa catástrofe, vamos chamar assim, que houve no Bico do Papagaio, né? Isso foi um confronto armado, vamos chamar assim, entre os guerrilheiros e o exército brasileiro. Vamos dar nome direitinho às coisas como elas são. Foi um confronto armado entre o exército brasileiro e os guerrilheiros que aí estavam, amotinados, digamos assim, resistindo ao regime daquela época, né? O regime militar, que há tão pouco tempo passou, né? O regime militar, muito bem. E houve esse confronto, verdadeiramente quem foi mais fraco se quebrou, como qualquer confronto é assim. Eu acho que ele já era esperado, porque é muito difícil do exército brasileiro sair derrotado deste confronto. Apesar de tratar de pessoas financiadas pela Rússia, financiado também pelo Fidel Castro. Vamos botar o nome do jeitinho que elas são, para que o nosso telespectador saiba, né? Mas ainda assim, o exército brasileiro, em pleno regime militar, perder esse confronto não era esperado, né? E você, de repente, escreve uma música em cima, vamos dizer assim, dos restos mortais dessa história, ganha um festival em cima da terra
vermelha, digamos assim, que tudo aconteceu, onde todo o sangue foi derramado, e ganha o primeiro lugar com essa letra musical. Isso, você concorda que esse corpo de jurado, eles estão sinalizando uma concordância política em que a letra se refere, ou uma discordância política do que a letra se refere? Essa é a minha pergunta. E eu vou mais adiante ainda. Você acha que a opinião pública está do lado do vermelho, que deveria ter ficado vermelho mesmo? Ou você acha que a opinião pública está de que lado, do ponto de vista político, à frente desse confronto e que serviu para você escrever uma tão bonita letra musical e que ganhou um festival desta natureza? Eu acho que a população está do lado dos ideais, porque as pessoas que fomentaram esse movimento, eu acho que eles estavam mais preparados para morrer do que para matar. Entendeu? Era uma questão de ideal mesmo. Pois não. E o seguinte, porque as pessoas não têm ideia do que realmente, eu acho que ninguém tem ideia do que realmente as pessoas estavam preparadas para fazer, porque é tanto que eu falo na letra que eles morreram, eles eram cidadãos de um país que ainda vai nascer. A ditadura acabou em termos, porque existem ainda muitas barreiras, barreiras culturais, barreiras raciais, muitas barreiras. Eu acho que eles eram cidadãos de um país que está para nascer, não nasceu ainda. E as pessoas estão do lado dos ideais. Pensando assim, que eles estavam de lado de um país que ainda vai nascer, Cláudio, eu te pergunto assim, mas nasce esse país? Rapaz, eu acredito que nasça. Pode demorar um pouquinho, mas o povo está ficando mais esperto. Mas pode nascer a qualquer momento, né? Esse foi o Cláudio Martins, cantor que vencedor do festival o Festival FECAM de Marabá, que está de volta aí, sustentado pela Secretaria de Cultura do professor Melquide, e que é uma letra um tanto polêmica, eu diria, né? Porque o fato de você ganhar este campeonato acende uma discussão desse confronto que houve, inclusive de confronto armado. Eu acho que ainda vai dar muito o que falar. E quanto mais falar, mais tua música vai vender. Mais uma vez, parabéns para você por essa letra musical. Mas você volta comigo já já, logo depois dos nossos comerciais.